Ensaio sobre a Cegueira é um romance do escritor português José Saramago, escrito em 1955, que conta a história de uma cidade que foi atingida pela epidemia da cegueira. A doença começa com um homem de 38 anos que fica cego repentinamente enquanto dirigia e foi se espalhando por todos com quem ele mantinha contato. Todos os indivíduos tomados pela cegueira foram isolados em um manicômio abandonado e lá eles passam por diversas situações consideradas subhumanas, vivendo como bichos em que o instinto se sobrepõe à dignidade humana. Passando um certo tempo, os cegos, já fora do manicômio, enfrentam a carência da cidade grande que fora saqueada. Assim, os moradores que tiveram suas casas saqueadas foram obrigados a viver como nômades. Se acontecesse nos dias de hoje, a sociedade iria agir do mesmo jeito que age no livro, com muito preconceito e muito medo. Hoje em dia, sem epidemias desse tipo, as pessoas com deficiências visuais vivem com grande dificuldade. Mesmo elas enxergando as coisas, as pessoas de certa forma são cegas aos conflitos que existem no mundo, como a fome na África e o meio ambiente. E no livro as pessoas não conseguem enxergar toda a sujeira que vivem. A África Ocidental sofreu um grave surto de ebola de dezembro de 2013 até o começo desse ano, sendo que em agosto do ano passado foi declarado o caráter de emergência internacional. Países como Serra Leoa, Nigéria e Libéria foram os mais afetados pelo vírus, e onde ocorreram um maior número de mortes. Pesquisadores acreditam que o primeiro caso aconteceu na Guiné, quando uma menina infectou a si mesma, a sua família, a sua vila e as vilas ao redor, espalhando assim a doença. Relacionando o livro Ensaio sobre a Cegueira com o surto de ebola, podemos dizer que ambos são sobre uma epidemia e podemos ver a reação das pessoas nesse tipo de situação. Como, por exemplo, a violência. No caso da ebola, foi através das redes sociais, principalmente quando o vírus chegou nos Estados Unidos e as pessoas diziam que não queriam os infectados naquele país. Isso também gera um caso de exclusão, que também é bastante comentado no livro, como os grupos que dominavam os outros e usavam a recompensa ou as mulheres como troca para comida e outros objetos, itens de saúde, por exemplo. Inicialmente, para tentar conter a cegueira, o governo decidiu separar as pessoas que já estavam cegas ou com sintomas da sociedade e mandar essas pessoas para um manicômio. Nesse manicômio, as pessoas recebiam alimentos de manhã, à tarde e à noite, numas caixas, e todo dia, sempre no mesmo horário, eles recebiam uma mensagem através de um alto-falante, que era o governo falando que era para eles terem calma, que eles sabiam das suas responsabilidades e que qualquer tentativa de fugir do manicômio ou de manipular algum sistema, eles seriam imediatamente mortos pelos seguranças do manicômio. E esse manicômio, com o tempo, ele foi virando um campo de concentração, porque ele começa com aproximadamente 20 pessoas e, de repente, tem 400 pessoas lá dentro, todo mundo junto, num local sujo e pequeno para tanta gente. Mais ou menos no meio do livro, o governo para de mandar comida para o manicômio e um grupo específico lá dentro se apodera de todo o alimento que ainda restava e decide só distribuir para os outros em troca de bens materiais ou mulheres. Isso gera uma série de conflitos internos e acabam tocando fogo no manicômio. E quando os cegos estão saindo desesperados de lá do hospício, a mulher do médico percebe que os guardas que vigiavam eles não estão mais lá. Então eles também ficaram cegos e se conclui que a cidade inteira está cega. Aí, quando amanhece o dia, o narrador descreve pra gente o estado das ruas. Tá tudo nojento, podre, cheio de lixo, dejetos humanos e de animais, cadáveres, não tem água encanada nem energia elétrica. As pessoas vivem como nômades, buscando comida em lojas ou mercados saqueados e vivendo dentro de casas invadidas, estabelecimentos invadidos. Enfim, o governo e a economia sucumbiram, não tem mais nenhum tipo de instituição
que seja que tenha uma forma de organizar e civilizar o povo. Nesse ponto do livro, a gente percebe que não existem mais valores, deveres ou direitos humanos, que está tudo entregue a ninguém e que realmente, desde o começo, o governo estava cego, porque ele pensava que podia controlar a epidemia, mas não teve como. Um governo frágil, que não sabe o que está acontecendo, e assim ele isola os cegos para não se comprometer, tomando medidas desnecessárias, ditadoras. E assim os cegos, eles preferem ficarem presos porque eles acham que não tem comida suficiente e que assim eles estão sendo protegidos pelo governo. Mas com o passar do tempo eles vão percebendo que tudo era uma farsa e que o governo apenas prendeu eles lá por conta própria para depois de um tempo eles se virarem. No livro, o capitalismo, o neoliberalismo e o comunismo aparecem disfarçados na forma de alegorias. Por isso, José Saramago não se preocupa em dar perfis psicológicos e físicos complexos para os seus personagens, para que as pessoas se identifiquem. A cegueira dos personagens não é biológica, é uma doença alegórica. Quem enxerga é quem percebe a crueldade do capitalismo e não aceita viver dessa forma. Já os que se entregam a esse regime, abandonando os traços de humanidade, são os cegos. Ou seja, a cegueira é uma metáfora e o Saramago quer dizer que não acredita em governos cegos e acha que as pessoas até poderiam viver sem os olhos, mas o resultado seria o sofrimento da humanidade. A mulher do médico é a única que enxerga, se tornando responsável pelos cegos e mostrando um estilo de vida comunista onde não existe só um indivíduo e sim um todo. Em certo momento do livro, um corpo começa a ser dilacerado por uma matilha de cães, onde só a mulher do médico percebe, e os cegos, por não enxergarem, não fazem a menor ideia do que está acontecendo, mostrando mais uma metáfora onde se diz que o capitalismo é responsável pela perspectiva do ser humano. Ao fim do livro, a mulher ela é responsável pelos cegos voltarem a enxergar, mostrando que eles eram os próprios culpados pela cegueira. É uma outra crítica sobre o capitalismo, que é uma referência a uma crença socialista que diz que toda a renda adquirida por um outro meio que não tem a ver com o trabalho é merecida. Também é uma crítica à economia capitalista livre, que diz que o assalariado ele se submete aos industriais ricos que exploram seu trabalho. No trecho em que o médico e sua mulher encontram vários corpos pelo mercado, ele faz uma referência à teoria da exploração, que é uma crítica a toda a renda e propriedade adquirida por um meio não diretamente ligado ao trabalho, como o saque às lojas. E por fim, o autor do livro ele mostra que o ser humano animalesco precisa ser controlado e ter os seus instintos e desejos domados. E também mostra que precisa de uma justiça e uma ordem social que só o comunismo pode adquirir.